Fala pessoal, começando mais um vídeo para vocês do nosso estudo que vocês já conhecem muito bem, do Livro dos Espíritos, com auxílio do Filosofia Espírita. Hoje estamos aqui reunidos, vamos estudar a pergunta de número 100 e ver o que os Espíritos têm a nos dizer, comentar um pouquinho para vocês. Mas essa pergunta especificamente a gente vai gravar num formato diferente, o Luiz vai explicar para vocês. Bora lá. E aí, pessoal, é o seguinte, a partir de agora, algumas questões aí que vão ser trazidas ao longo dos nossos estudos não são efetivamente questões formuladas por Kardec, são explicações que ele, com o auxílio da espiritualidade, vai trazer para nós, né? Porque nos últimos vídeos aí a gente estudou sobre as ordens dos espíritos, né? E a partir de agora, ele, né, na questão de hoje, que seria a questão 100, ele vai fazer uma consideração geral sobre o assunto e a partir da questão 101, então, ele vai começar a esmiuçar um pouco mais sobre essas ordens de espíritos, subdividindo elas em classes. E aí ele vai falar então de cada classe, começando da terceira ordem, que são os espíritos mais inferiores, e terminando na primeira ordem, que é a ordem dos espíritos puros. Beleza? Então vamos lá, Antônia. Então estamos aqui na questão 100 do Livro dos Espíritos, né, que ela está no primeiro capítulo da segunda parte. O item dela, que só tem ela inclusive, se chama Escala Espírita. Aí eu começo com observações preliminares. A classificação dos espíritos baseia-se sobre o grau do seu adiantamento, sobre as qualidades que adquiriram e sobre as imperfeições das quais devem ainda se despojar. Esta classificação, de resto, nada tem de absoluta. Cada categoria não apresenta um caráter nítido, senão no seu conjunto. Então, nenhuma dessas categorias ela vai ser necessariamente nítida, a gente não tem nem a clareza moral para a gente definir onde a gente está e menos ainda onde os outros que a gente conhece estão. A gente não tem essa capacidade para falar com muita certeza dos outros. A gente não deve, inclusive, nem fazer isso. A gente pode até apontar alguns defeitos de algumas pessoas para a gente explicar algumas coisas, mas no geral a gente não tem nenhum direito de dizer onde está cada um. Todavia, de um grau a outro, a transição é insensível e sobre seus limites a pequena diferença se apaga como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou ainda como nos diferentes períodos da vida do homem. Os espíritos interrogados sobre essa questão podem, pois, ter divergido sobre o número de categorias, sem que isso tenha consequências. Alguns se armaram dessa contradição aparente sem refletirem que os espíritos não ligam nenhuma importância ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Deixam para nós a forma, a escolha dos termos, as classificações, numa palavra, os sistemas. Então, no geral, o que mais importa para os espíritos em relação a essas classificações vai ser o conteúdo que tem dentro delas. Tipo assim, a gente não... É bom a gente ter várias ordens diferentes para a gente ter um objetivo de para onde que a gente tem que mirar para continuarmos a nossa evolução. E também para a gente ter um norte de mais ou menos onde que a gente está. A gente não tem como afirmar com completa certeza, tipo, eu estou na segunda ordem e eu consigo, sei lá, na quinta classe, que mais pra frente a gente vai ver que o Kardec ele categorizou dentro das ordens algumas classes diferentes em relação aos espíritos, né? Mas a gente tendo uma noção do que a gente tem que melhorar e de o que a gente pode alcançar, facilita muito a nossa evolução. E também a gente tendo uma noção de quais defeitos que os outros podem ter, a gente pode ter uma melhor noção de como a gente vai considerar o que os outros falam, tanto os espíritos encarnados quanto os desencarnados. E aí mais pra frente aqui nesse comentário de Kardec ele vai dizer o seguinte, que é de alguma forma a chave da ciência espírita. Observaremos, contudo, que os espíritos não pertencem para sempre exclusivamente a tal ou tal classe. Seu progresso não se realizando senão gradualmente, ou seja, necessariamente ele vai ser lento e gradual, assim, não necessariamente lento, mas ele necessariamente vai ser gradual, porque existem vários passos
que a gente precisa de tomar para melhorar as várias características. A gente vai ver mais para frente também que existem espíritos que eles conseguem, por força de vontade, evoluir bastante, tipo, muito mesmo em uma reencarnação só, mas isso não é algo que é pra gente ter pressa, é pra gente ter força de vontade. É pra gente se esforçar para buscar o resultado, não pra gente se estressar com quanto tempo vai levar para isso acontecer. É pra gente observar o erro para não cometer ele de novo e não se culpar por ele ter acontecido. Seu progresso não se realizando senão gradualmente e frequentemente mais num sentido que outro, eles podem reunir os caracteres de várias categorias, o que se pode apreciar pela sua linguagem e pelos seus atos. Então também muitas vezes a gente vai ter características de várias categorias diferentes. Por exemplo, às vezes tem uma pessoa que ela está sempre buscando fazer o bem, mas aí acaba que ela ainda se compraz, por exemplo, em se zombeter, em enganar os outros, o que tecnicamente significaria que ela está ao mesmo tempo na terceira e na segunda ordem, porque essa classificação ela não é algo sólido, não é algo que tipo assim, você vai olhar para uma pessoa e falar, não, isso aqui é a terceira ordem, é classe 8, não, você não consegue fazer isso. Nem a própria pessoa nem nós mesmos conseguimos nos entender perfeitamente, quem já entendeu o outro. Enfim, aí a gente passa aqui pro JP aqui, pra gente ver o que ele tem a nos dizer. Perceba aí que a espiritualidade mostra pra gente a sutileza, né, que tem dentre as classes. Na terceira ordem, a gente vê muita semelhança, né, entre essas subdivisões que a gente vai ver mais pra frente. Então acho que quando eles falam pra gente sobre essa sutileza, é mais para que a gente não fique preso em querer diferenciar tudo, em querer basicamente esmiuçar tanto algo que a gente pode ver de uma forma até geral. E acredito que isso também vai acontecer na segunda ordem. Então, espíritos que têm características diferentes, mas que de certa forma são afins. Então, eu vejo que de certa forma a gente não precisa ficar buscando separar tanto assim as coisas. E quando o Antônio falou sobre não ter pressa, eu achei bem interessante. No culto do lar que eu fiz na minha casa nessa semana, a gente viu sobre a importância de não ter pressa, mas também não ser ocioso. Então tem que haver um equilíbrio. A gente não precisa ter pressa, mas também não pode perder tempo. Não temos muito tempo a perder. Então que a gente se atente a isso, para que a gente não tropece com a pressa e não perca tempo sendo ocioso. Eu acho interessante, né, que dentro disso que Kardec coloca para nós aqui, primeiro que ele fala da questão da transição, né, de uma classe para outra, de uma ordem para outra. Isso acontece lentamente, gradualmente, sem que a gente perceba. É insensível, ou seja, a gente não sente. Acontece naturalmente. E só Deus é quem determina, quem sabe quando uma pessoa está em tal ponto e ela deve, e a partir de agora ela chegou no outro ponto da evolução. Isso eu entendo como um recurso didático para nós, né? Essa forma como Kardec vai trazer essas informações, essas classificações. Isso é uma forma didática da gente entender onde nós estamos, né? Em qual situação nós nos encontramos. Obviamente que isso não é estático, ou seja, como a Antônia falou, eu vou ter características de uma ordem de outra, de repente, de uma classe de outra, porque a gente está nesse processo evolutivo mesmo. A nossa evolução não acontece toda de uma única vez. Em alguns aspectos eu evoluo um pouco mais do que em outros, porque eu já dou conta de trabalhar isso em mim. Então, por exemplo, às vezes eu desenvolvo a paciência numa existência, mas tem outras questões, outras virtudes que eu preciso desenvolver que ainda não dei conta.
Então essas outras virtudes vão ficando mais para frente, a gente desenvolvendo. É gradual, é assim que acontece. Então, num aspecto eu já estou muito bom, mas em outros eu ainda preciso melhorar bastante. Então, esse recurso didático que Kardec coloca para nós é para isso. E aí, remete ao quê? Que é muito necessário para todos nós, a busca do autoconhecimento. Então, eu vou me conhecendo, eu vou me situando ante a vida, ante a existência verdadeira, que é a existência do Espírito, né? E aí, então, vou me posicionando, vou reconhecendo onde eu estou, e aí eu vou saber, olha, isso aqui eu ainda preciso melhorar. Porque essa característica que está aqui, eu ainda faço isso. E se eu faço, eu preciso então trabalhar para não fazer mais. Desde que seja uma característica mais inferior. E se eu já estou num patamar de uma característica que é positiva, digamos assim, eu vou enxergar que tem outras à frente que eu preciso buscar aquelas outras. Eu acho muito legal. E aí, Gi, e o Miramês? O que o Miramês fala pra gente aí? Então, Miramês, ele traz aqui, né, ele resume muito bem aqui no último capítulo, mas no último capítulo parágrafo. Não, no penúltimo parágrafo. Mas antes disso, né, eu queria também completar, né, o que vocês já falaram, mas como que o conhecimento e a ignorância é importante para a gente, né? Essa é uma reflexão que eu faço. O parágrafo aqui vai falar bem isso também, né? O conhecimento é necessário para a gente saber onde a gente está, onde a gente quer chegar, né? Mas a ignorância dessas classes também é importante para que a gente não fique apegado a coisas pequenas, porque isso é irrelevante, né? A gente tem que melhorar em todos os aspectos. E isso não vai ser feito assim, a gente não vai virar uma chave, a gente vai aprendendo com as nossas experiências, né? Então, a ignorância também é uma coisa boa, para a gente não ficar sofrendo, não ficar se cobrando, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem um conhecimento, a gente sabe o que a gente tem que buscar, como a gente tem que buscar. Deus é tão misericordioso, né? Olha que beleza, a gente tem que buscar, a gente sabe que a gente tem que buscar, mas a gente não precisa ficar, né, sofrendo com as classes certinho, com aquele cronograma certinho, né? Então é de uma forma suave, sutil, como o JP falou aí pra gente, né? Gi, deixa eu até te interromper, eu acho que você falou é extremamente importante. A gente não deve sofrer. Eu posso me reconhecer na terceira ordem, que é a mais inferior, na última classe, ou seja, na pior espécie, digamos assim, no grau mais baixo de evolução. Eu posso me reconhecer ali, mas eu não devo sofrer com isso. É só uma oportunidade de me conhecer e saber que eu tenho todas as oportunidades de melhorar. Então, se reconhecer ali faz parte do processo para evoluir, né? Exatamente. Nos reconhecer em determinada posição, seja ela qual for, faz parte somente do nosso processo evolutivo. Então a gente não precisa sofrer com isso. Não precisa sofrer. É muito importante que todo mundo saiba disso, né? Quem nos assiste ter esse entendimento. Perceber isso, que não é para a gente sofrer, é para a gente se reconhecer, se conhecer e a partir daí buscar melhorar, porque todos nós vamos evoluir. Isso é lei de Deus, isso é lei divina, a lei do progresso. Nós vamos estudar isso daqui a um tempo no Livro dos Espíritos, quando a gente for estudar as leis morais. O progresso é lei divina. Então, querendo ou não, nós vamos evoluir. Então a gente não deve sofrer porque eu estou em tal lugar e eu podia estar. Ok, eu podia estar? Podia. Então eu preciso me esforçar para conquistar aquele lugar que eu quero, aquele objetivo que eu tenho. O que vai, né, nortear a gente aí vai ser a nossa vontade, onde eu quero chegar, exatamente. O que eu preciso fazer, né? Mas não existe uma receita de bolo, não existe ali um passo a passo para a gente seguir. E aí, no Miramês, né, ele traz aqui no penúltimo parágrafo: novamente falamos em escala espírita, para teres uma ideia,
e te esforçares no aprimoramento, cultivando todas as virtudes e desenvolvendo todos os dons do saber. O que interessa ao espírito, já consciente da verdade, é se libertar da ignorância, porque onde existe ignorância, existem dores e problemas sem conta. Então ele fala aqui, né, que o objetivo é a gente ter a ideia para a gente se esforçar no aprimoramento. Né? A gente não necessariamente vai saber como, mas a gente vai, pelo conhecimento, a gente vai ter a vontade de nos melhorarmos, né, e de seguir um caminho melhor. Tá? Com certeza. É isso mesmo, né? É a gente saber onde nós estamos e com os nossos esforços, como a gente disse há pouco, né? A gente trabalhar as nossas dificuldades, as nossas limitações e buscar nos melhorar cada dia mais. Esse é o nosso objetivo, é o nosso propósito, ou pelo menos deve ser, né? A gente se esforçar diariamente para se melhorar. Porque todos nós ainda temos muito que nos melhorarmos, todos nós. E aí, mediante os nossos próprios esforços, a gente então começa a subir os pequenos degraus da evolução. Porque são pequenos. E nenhum de nós vai conseguir pular degrau. Porque se eu quiser subir 4 degraus de uma vez, tirar o pé daqui e pular uns 3 ou 4, minha perna não vai alcançar, eu corro o risco de cair e me machucar. Então, é degrau por degrau, lentamente, trabalhando as nossas próprias dificuldades. Exatamente. Que a gente respeite as nossas dificuldades. Nossa, muito importante, que a gente respeite as nossas limitações e as nossas dificuldades. Que a gente não pare sempre buscando, mas também que a gente entenda que a gente tem que respeitar as nossas dificuldades. E Milanês, o que mais que ele fala aí, Gi? No último parágrafo aqui também ele fala: os espíritos superiores não se incomodam com a classificação dos homens em nenhuma fase do viver, quer seja na sociedade, política ou mesmo religião. Então, os espíritos superiores, né? Coisa que a gente se incomoda muito, né? Que a gente faz questão, né? Uhum. Eles são o que verdadeiramente são. Os inferiores se apegam a velhos tabus, como sejam os de pureza, de sangue, raça e preconceitos. E ainda mais, são apegados aos bens materiais, que ao invés de ajudá-los na grande trajeto para o lado de Jesus, crucificam-os no lenho da consciência. Então, enquanto ele fala que para os espíritos superiores essa classificação é irrelevante, para os espíritos inferiores, né, eles estão muito ligados aos bens materiais, eles estão ligados a essas classificações. Então, mais uma informação aí para a gente saber onde a gente, né, o que a gente quer buscar, então é o conhecimento aí trazendo para a gente, né, onde e como a gente busca o melhor caminho. Essa parte aí eu vejo muito presente, por exemplo, a gente está buscando evoluir, mas no primeiro momento que tem contato com alguém que a gente considera inferior a gente já não quer contato. Tipo, fulano é brigão, então quer sair fora. É grosso, mal educado. Claro que não é fácil lidar com adversidades desse tipo, mas a gente, em vez de tentar enfrentar e até nos melhorarmos ou buscar oferecer algum tipo de ajuda, a gente já quer se afastar. Já os espíritos evoluídos te julgar, como se a gente fosse muito melhor, né? Já os espíritos evoluídos, eles ao contrário, já oferecem ajuda, já fica mais próximo ali prontamente, esperando, né, que o outro recorra a ele. Ele não obriga o outro a pensar igual, ele não tenta impor nada, mas ele sempre está ali disposto a ajudar. Eu acho que seria um pouquinho perigoso a aplicação, mas é importante mesmo, porque tipo assim, você não deve necessariamente se aproximar de uma pessoa que você sabe que vai ser um risco para você, tipo assim, uma pessoa que você sabe, por exemplo, sei lá, que ela te odeia, uma pessoa que você sabe, por exemplo, que ela é muito agressiva, que ela cria muito problema. Não é que você precisa de, tipo assim, manter
a mais pura distância o tempo todo e não posso tentar ajudar essa pessoa nunca. Em alguns casos, às vezes, você pode até não ser capaz de ajudá-lo, mas... Enfim, mas sim que, tipo assim, você não deve evitar de oferecer ajuda. Às vezes nem vai ser você que vai ajudar. Às vezes você sabe que você tem uma dificuldade também, ou então que essa pessoa tem um problema com você e você não pode ir lá ajudar diretamente. Mas nada te impede de, por exemplo, conseguir que alguma outra pessoa ajude, ou então de oferecer ajuda profissional também, de cobrir ajuda profissional. Algumas coisas não tem muito que a gente consiga fazer também. Sim, porque assim, cada... respeitar os limites, né? A gente Sim. também tem que respeitar os nossos limites. Então, às vezes é um limite seu, não consigo. Mas isso não quer dizer que você não pode ajudar essa pessoa. Você pode ajudar fazendo uma prece. Exatamente, cada um ajuda como Cada pode, um né? ajuda como pode. Não Então, assim, precisa ser fisicamente não falando. precisa. A gente tem que realmente estar atento aos nossos limites. Então, Sim. né? Tá te fazendo O mínimo mal. que a gente precisa tentar fazer é não odiar. Exatamente. E o importante também, ao meu ver, é não se omitir quando você tem algo para entregar. Exato. Por exemplo, a gente está aqui estudando pra caramba, tal, todo sábado. Aí chega a oportunidade de você colocar em prática e a gente não coloca. Muitas vezes a gente não coloca. E pensa só depois, não. Aí já bate aquele arrependimento, não. Mas eu falei bonito no sábado, falei bonito. Na hora de botar em prática, eu não coloquei em prática. E é um trabalho mesmo, né? De evolução. Mas eu acho que é importante a gente falar isso, porque quando a gente fala, a gente se escuta, né? Então, naquela situação necessária, tem que vir ali aquilo de não se omitir. Se a gente não dá conta de ir lá e fazer, pelo menos proporcionar uma prece ou alguém, como, né, você disse, que possa conseguir seguir adiante com esse trabalho até de uma forma mais produtiva do que nós mesmos. Exatamente. Você falou uma coisa sensacional. Quando a gente fala, a gente se escuta, a gente pensa, né? Uhum. Então, no pensar, a gente já começa a refletir em ações que aconteceram, que a gente poderia ter feito diferente. Então, isso traz, né, uma reflexão e na próxima vez que acontecer, talvez você faça diferente. É assim que é o processo do aprendizado, né? Então, a gente está nesse processo aí de aprendizado. Sim. É isso. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Uma pergunta um pouco diferente, né? Não foi uma pergunta, foi uma questão diferente. Assista os vídeos anteriores, deixa um joinha para conseguir também entender todo o nosso raciocínio. E um comentário também, né, gente? Se inscreva no canal. Semana que vem tem mais um vídeo para vocês. Valeu, até mais. Nos próximos vídeos a gente vai falar das ordens. Então, acompanhem aí, sigam com a gente. Não percam. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.